3, 2, 1. Estudo do livro de Gênesis a partir do capítulo 27, a perda do direito de primogenitura. Esaú já havia aberto mão do direito de filho mais velho na herança do seu pai. Agora, em uma das narrativas mais vívidas de Gênesis, ele também abre mão da bênção testamentária do seu pai. A primeira perda havia sido em grande parte por sua própria culpa, como ele mesmo expressa num trocadilho amargo e triste acerca do nome de seu irmão. Comentário 25 a 26. É uma história que mostra o comportamento e as motivações humanas no seu pior nível: favorecimento, engano, ingenuidade tola e índole vingativa e homicida. Mesmo assim, vemos que por trás de todas as palavras e atos, a mão soberana de Deus, cujos planos não seriam frustrados, nem mesmo colocados em risco, há um aspecto legal no pano de fundo da história, no fato de que as orientações de um moribundo tinham força de lei na cultura daqueles dias. E Isaac pensou que estava morrendo, embora tenha vivido ainda por muitos anos. Além disso, a palavra falada tinha validade e continuidade que não são comuns no nosso mundo ocidental. Nem bênçãos nem maldições podiam ser anuladas ou revogadas. Isaac reconheceu esse fato, embora isso fosse contrário à sua indicação do momento. Ele tinha um amor por Esaú comparável ao de Abraão por Ismael. Mas em ambos os casos, Deus foi soberano, mostrando a sua escolha e propósitos supremos. A trapaça de Jacó foi talvez menos culpável do que a de sua mãe, mas ele acrescentou uma mentira direta com a quase blasfêmia do versículo 20. O Senhor, seu Deus, me ajudou. Pode ser observado que, embora a bênção estivesse garantida para os seus descendentes, tanto ele quanto Rebeca mereceram o seu próprio castigo, em um exílio que não durou o breve algum tempo, que Rebeca esperava, mas muitos e longos anos mãe e filho nunca mais se encontraram. Para os descendentes de Jacó, a bênção seria fertilidade por terra e domínio político. Uma promessa semelhante não podia ser pronunciada sobre Esaú, que herdaria a região montanhosa, pedregosa e infértil de Edom. Versículo 39. Aspectos ambíguos no versículo 39, mas o significado deve ser: Esaú seria privado de riquezas e do orvalho, assim dizem as traduções modernas, em contraste com Aviá, mas exatamente a hostilidade do ambiente em que viveria faria de Esaú um lutador que nunca aceitaria facilmente, nem por muito tempo, o domínio israelita. Versículo 40. Rebeca tinha medo de perder os dois filhos. O assassinato de Jacó, se ocorresse, exigiria vingança e castigo, e assim Esaú também estaria perdido para ela. Letra D. Jacó em Betel, 27:46. Tendo colocado medo em Jacó para que fugisse da casa em busca de refúgio, agora Rebeca persuadiu o pai dele a fazer Jacó sair de casa para buscar uma mulher adequada para ele. Assim, a família escolhida poderia manter a pureza racial por mais uma geração. Tanto Isaac quanto Jacó se casaram com mulheres de parentela de Abraão, no sentido de Harã, uma região conhecida por Padã Arã, a planície de Harã, Síria. 28:2. Esaú casou-se com atraso com uma parenta de Abraão, numa tentativa
um tanto patética e útil de conquistar o favor dos seus pais. Versículos 6 ao 9. As experiências de Jacó são um contraste interessante com os eventos relatados no capítulo 24, pois Isaque mesmo nunca havia deixado a terra prometida, e o servo de Abraão havia trazido Rebeca para Canaã num prazo muito pequeno. Seria muito diferente no caso de Jacó. A jornada para o norte de Berseba fez Jacó passar ao lado de Betel, onde parou para descansar, fazendo assim o caminho inverso de Abraão, quando este se dirigia para o sul. Abraão tinha erigido um altar ali, um presente para a adoração israelita posterior, mas foi a ligação de Jacó com o lugar sagrado que fez dele um santuário muito importante mais tarde para o reino do norte. O versículo 19 parece distinguir o lugar, a área sagrada onde seria construído o templo de Betel e de outras cidades já existentes. Confira 12.8. Que tinha o nome de Luz até a conquista de Canaã por parte do povo de Israel. Depois disso, o nome do santuário foi dado à cidade também. O nome Betel, Casa de Deus, derivou-se da experiência de Jacó ali. O sonho de Jacó não somente imprimiu nele o sentimento fantástico da presença de Deus, mas também revelou Betel como um templo na fase embrionária. Naquele tempo era um pensamento comum que houvesse uma escada. O mais correto seria escadaria, ligando o templo celestial ao templo correto em que Deus ou deuses nas religiões pagãs se dignava a encontrar seus adoradores e receber as ofertas deles. Os anjos vão e vêm à porta dele nas suas tarefas e ministrações. Confira João 51. Há alguns contrastes interessantes entre Betel e Babel. Esse foi então o primeiro encontro direto de Jacó com o Senhor, que havia se revelado de forma semelhante a Abraão e Isaque. Ele havia se tornado Deus deles por meio de um relacionamento de aliança. Temos isso acerca de Abraão e podemos deduzir o mesmo no caso de Isaque e Jacó de sua parte. Agora fez a sua aliança com Deus. Nesse caso, ele mostra o seu caráter na forma em que barganha com Deus. Mas, aí vai colocar versículo 20. Mas o destaque maior é dado às promessas de Deus, nas quais suas promessas anteriores a Abraão e a bênção de Isaque sobre Jacó são confirmadas. Uma característica interessante da resposta de Jacó é a sua iniciativa de separar o dízimo. Versículo 22. A pedra memorial colocada como coluna tinha um bom propósito, mas em dias posteriores essas colunas levavam à idolatria em virtude da influência da adoração a Baal. Miqueias 5:13. Então aqui ele já leu tudo envolvendo 28 também, né? 27 e 28, certo? Isso aí.